Essa é a música que eu escrevi para o seminário, perdas diante da morte, mas não só a morte mais difícil de ser trabalhada não é a morte física, o tempo do luto passa. Claro que nós vivemos muitas mães que perderam os filhos, imagina que difícil, né? Mas a morte também muito difícil é a morte de amizade, de relacionamento, porque a gente sabe que a pessoa continua viva e a gente tem que trabalhar essas perdas interiores dentro de nós. Mas se dependesse de nós, a gente não deixa partir quem o nosso coração tanto quer. Olha essa letra que foi me dada na época da pandemia. Podemos assentar? E se dependesse de mim, como deixar ir, ver um filho amado partir e não mais voltar, ver partir aquele que me ensinou a caminhar. Se dependesse de mim, peço um tempo a mais, só mais um dia, mais 10 minutos, só um segundo. Tua promessa, o meu lugar é o céu. O amor que se foi um pedaço de mim. Deus está lá no céu, cuidando desse amor que partiu. A saudade é o amor que fica. Tua promessa, o meu lugar é o céu. O amor que se foi um pedaço de mim. Deus está lá no céu, cuidando desse amor que partiu. A saudade é o amor que fica. Se nós colocamos os amigos do paralítico, a comunidade que intercede por nós, nesse momento, nós vamos ver a multiplicação dos pães e dos peixes, o impossível na vida financeira. E nós temos a Vaníria, que vai abordar esse tema com a gente. Tema espinhoso e difícil, hein? Eu vou escutar cada detalhe da sua pregação. Ela participa aqui da comunidade Bom Jesus do Vale, vem a celebração eucarística às 10h30. Eu sempre, com sentido de gratidão, acolho aqui. Bem-vinda. Só para lembrar, amanhã teremos, para quem quiser, confissão às 15h. Agora sim. Eu vou, como a gente está distante, eu vou tirar a máscara aqui, que acho que fica mais fácil para vocês me ouvirem, né? Gente, é difícil estar aqui hoje, viu? Um frio na barriga, porque quando eu recebi o convite da Lucimar, da Denise e do Padre Alexandre, foi uma emoção muito grande para mim, porque eu já faço parte da comunidade, faço parte do grupo Master de jovens, né? Frequentava muito. E esse tema, ele começa me tocando muito, porque é o Deus do impossível. Então, antes de falar das finanças, eu quero falar desse Deus do impossível. Porque eu passei uma situação na minha vida muito complicada em 2015. Em 2015, eu perdi a minha mãe, que era a pessoa que era a minha vida. Eu vivia em função dela, ela era tudo para mim. E eu perdi minha mãe, e com 20 dias que a minha mãe tinha falecido, meu pai teve um AVC hemorrágico. Ele ficou mais ou menos um mês e meio em coma,
Hoje ele está bem, graças a Deus. Mas naquele momento a gente questiona, né? A gente questiona Deus. Eu que sempre estive na igreja, fui criada dentro da igreja, minha mãe servia, minha avó servia. Eu parei e pensei, poxa Deus, logo comigo, né? Que estou aqui, estou junto. Por que isso acontece? E aí o padre Alexandre nem deve se lembrar, mas uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar o padre Alexandre na paróquia Nossa Senhora Rainha e o padre Dalmo, não sei se alguém aqui lembra do padre Dalmo, e eles falaram coisas muito importantes para mim na época. O padre Dalmo, ele me falou o seguinte, minha filha, permita-se sofrer. E se por um acaso você não tiver forças para pedir a Deus, simplesmente deita no colo de Deus. Entrega a sua vida, que Ele vai estar olhando por você. E o padre Alexandre me falou uma coisa muito importante que talvez nem ele lembre. Ele falou comigo assim, nós que somos cristãos, que acreditamos na ressurreição, a separação não é definitiva, né? A separação é temporária. E Deus tem um propósito para cada um de nós. E isso me tocou muito. Então, para mim hoje, estar aqui falando e contando um pouquinho para vocês disso, é assim, é uma alegria, uma honra muito grande. Porque eu levantei da vontade de falar assim, padre, eu estou aqui, eu consegui reerguer no colo de Deus, porque foi Deus que me segurou. E eu tive também, não posso deixar de falar que eu fui num retiro do Master, e esse retiro do Master foi um marco na minha vida, porque eu não tinha forças, mas eu falei, eu vou no retiro. E no retiro do Master parece que tudo foi dito para mim. É como se Deus tivesse me mandado para lá e falado tudo que Ele queria falar para mim. E naquele momento, eu me coloquei nas mãos de Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero ser como Maria. Eu quero te dizer, faça-se em mim segundo a sua vontade. E a partir de agora, eu quero ser sua serva. Então, quando surgiu o convite para estar aqui, a primeira coisa que eu pensei foi assim, nossa, que medo. Mas eu falei, Deus, quem sabe o Senhor não está querendo que eu sirva o Senhor um pouco mais. Então, esse é o Deus do impossível. E aí agora o padre pedindo para cantar essa música maravilhosa da saudade, me tocou profundamente, eu tinha que contar isso para vocês. Então, gente, acredite, quando a gente acha que nada tem solução, que a gente não dá conta, Deus está cuidando da gente, mesmo que a gente não perceba. Tá? Então, aí me chamaram para falar sobre finanças, né? Para falar sobre o milagre dos pães, se isso em finanças é impossível. Primeira coisa, eu posso falar para vocês que eu já vivenciei na minha vida situações em que eu acreditei que havia milagre do dinheiro. De verdade. Sabe aquelas situações que a gente fala assim, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para pagar aquela conta. Nossa, a gente perde, né? O padre Alexandre falou muito bem aqui, nós estamos vivendo um momento de crise. Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas pessoas tiveram que recomeçar de uma forma mais simples do que vinha tendo um estilo de vida? Eu também passei por essa situação. Eu também perdi uma parte do meu emprego, eu tinha várias atividades, eu era coordenadora de curso, perdi a coordenação, fiquei só como professora. E isso dá um susto na gente, como várias outras situações na minha vida. E sempre que eu pensei assim, meu Deus, e o mês que vem? Meu Deus, e daqui a 2 meses? Eu não sei de onde, gente, o dinheiro aparecia. Porque eu penso que Deus, Ele não desampara a gente em momento algum. A questão é como a gente enxerga o dinheiro. O que a gente quer? Né? Será que a gente quer o que é suficiente para nós ou a gente quer mais? Então, refletindo sobre isso, eu acho que o padre Alexandre deve ter lido meus pensamentos, porque ele falou uma coisa que antes que tem a ver com o que eu ia falar. Nós temos milhares de falas na Bíblia sobre dinheiro.
Então, quando me convidaram para falar aqui, eu falei assim, gente, a gente tentando, eu sou formada em finanças, eu leio tantos livros, tantas lições de como administrar o seu dinheiro, mas as lições mais importantes para nós cristãos está no livro sagrado. Deus já deixou para a gente todo o caminho que a gente tem que fazer, que a gente tem que percorrer para a gente lidar com o dinheiro. E aí eu selecionei algumas partes e criei aqui na minha cabeça 7 lições que eu tirei da Bíblia, que eu queria compartilhar com vocês, né, que Deus trouxe para a nossa vida e que Deus nos iluminou. E por que 7? Primeiro eu não tinha me dado conta, depois eu comecei a pensar nos 7 dons do Espírito Santo, nas 7 dores de Maria. São tantos 7 na igreja, né, na Bíblia, que são importantes e para nós. E aí eu achei que talvez seja uma iluminação divina, né? Então vou só ler os trechos para vocês aqui. A primeira lição que a gente encontra na Bíblia é que o dinheiro e riqueza, eles devem ser frutos do trabalho honesto. O trabalho gratifica a gente, né? E aí, lá em Provérbios 13:11, tem que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, vários trechos na Bíblia nos mostram que o dinheiro ele não é algo ruim, ele é bom, desde que ele seja fruto de um trabalho honesto, né? Fruto do nosso suor. E aí tem uma segunda lição, que o dinheiro ele é uma dádiva de Deus, né? Nós não podemos esquecer que quando ele aparece, quando a gente tem um emprego, quando a gente recebe alguma coisa, não é porque a gente é competente. É bom, a gente tem que ser competente, mas a gente tem que ter Deus em primeiro lugar, né? É Ele que vai conduzir a vida da gente. E aí, em Eclesiastes 5:18-19, tem: assim, descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. Pois essa é sua recompensa. E todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, lhe deu poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Então, nunca que a gente esqueça, gente, que quando a gente recebe o nosso salário, que esse salário é Deus. É Deus que provém. É Ele que permite com que a gente possa ter um emprego, possa ter um trabalho. E se a gente não tem um emprego, se a gente perder o emprego, vai abrir uma porta, porque é só a gente colocar nas mãos dele. Então, é muito importante a gente pensar nisso, que é uma dádiva de Deus. A terceira lição, que o dinheiro deve ser usado para prosperar. Então, a gente não tem que ganhar, o dinheiro que a gente ganha não é para a gente ter avareza, não é para a gente juntar riqueza, é para a gente prosperar. E o que é prosperar? É a gente ter conforto, a gente dar conforto para a nossa família, para as pessoas que a gente ama. E lá em Timóteo, em João 10, Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Ter vida em abundância é a gente conseguir prosperar, né? Deus quer que a gente prospere. E em Deuteronômio 8:18 ele fala: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Então, nunca que a gente pode esquecer que o dinheiro é uma dádiva de Deus e que Deus nos dá para que a gente prospere, para que a gente cuide dele como um presente de Deus, né? Aí a gente vai para o quarta lição, que é o cuidado que a gente tem que ter com as armadilhas do consumo, gente. Aí vocês podem pensar, mas isso tem na Bíblia? Tem na Bíblia, sim. Olha, em Timóteo 6, 9 e 10, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos,
que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Gente, o Padre Alexandre falou ali do impossível nos relacionamentos, né? A importância dos relacionamentos. Quantas pessoas vocês conhecem ou já viram falar que criam discussões dentro de casa, que colocam em risco relacionamentos por causa de problemas financeiros? Eu ouço muito isso. Eu trabalho com consultoria financeira. Às vezes uma pessoa chega para mim e fala assim: nossa, me ajuda, porque do jeito que a minha situação financeira está, meu marido vai separar de mim, ou minha esposa vai separar de mim. Eu já chego em casa estressado, eu não sei como é que vai ser o mês que vem, eu não estou conseguindo pagar as contas, e isso está atrapalhando a minha relação com meus filhos. Gente, dinheiro é dinheiro. E a família é a família, o relacionamento é relacionamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não cair nessa tentação de querer dinheiro e por riqueza, por querer juntar riqueza. Gente, e assim, hoje nós vivemos um mundo que a gente é tentado o tempo inteiro, né? A gente vai no shopping, a gente dificilmente enxerga o valor do bem que está lá sendo vendido. A gente enxerga o valor da parcela, né? Porque lá está 12 vezes desse tamanho, o valor está desse tamanhozinho assim, ninguém consegue enxergar. Por quê? Para que a gente caia nessa tentação. Aí você vê uma coisa que você quer, você vai comprando, você vê a outra, você vai comprando. Quando você vê, você não consegue pagar a fatura do cartão de crédito, porque somou todas essas parcelas. Quantas vezes na vida de vocês não ouviram alguém falar assim: eu não tenho dinheiro não, mas eu passo no cartão. Cartão não é o dinheiro que você não tem. Não é seu, né? É uma dívida. E aí as pessoas vão consumindo, vão descontrolando as contas. E aí o que acontece? Dívida. E a dívida atrapalha relacionamento, a dívida gera inimizade, e a pessoa fica estressada, fica inquieta. E aqui Deus fala, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e atormentaram com muitos sofrimentos. Então, traz muita inquietude. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas armadilhas do consumo. E aí, lá em Isaías 55:2, tem o seguinte: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não te satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Aqui nós temos duas coisas que a gente pode pensar. Primeiro, como que a gente quer mais? Né? Será que o que a gente vive, né, se às vezes você perde um emprego, você tem que se adaptar a uma vida mais simples, já faltou pão na mesa? Faltou comida? Isso é problema, né? Agora, faltar dinheiro para você comprar uma coisa que você deseja, faltar dinheiro para você fazer uma viagem que você gostaria de fazer, isso não é problema. Isso são planejamentos. Você corre atrás depois, com trabalho, e você consegue juntar dinheiro. Mas a ideia é que a gente tem que priorizar o que é mais importante, que é alimentar, é comer, e comer bem, é aquilo que é essencial à nossa vida, né? E quando a gente começa a ficar muito escravo do dinheiro e usufruir daquilo que ele traz, que muitas vezes é luxo, é status, né? Quantas pessoas aí saem o iPhone última geração, vai lá e compra correndo? Qual que é a vantagem realmente que esse iPhone tem em relação à versão anterior? Isso vai fazer diferença na sua vida? Muitas vezes é por status, porque está na moda. Nós somos o tempo inteiro tentados com isso. E aí a gente acaba se perdendo. E quando a pessoa começa a ir para o lado do dinheiro, ela acaba esquecendo de Deus, esquecendo das coisas de Deus. E o pão que nos alimenta também é o pão, que é a palavra de Deus. Então aqui está, na Bíblia, a gente tem tudo aquilo que a gente precisa para conduzir a nossa vida financeira. A quinta lição é não colocar o dinheiro em primeiro lugar. Esse é um risco muito alto, gente. A gente começar
a usufruir, às vezes, de uma condição boa e, de repente, você não quer mudar aquela situação. E você começa a querer cada vez mais. Porque é bom, né, gente? Quem não gosta de conforto, quem não gosta de coisas de primeira, né, de fazer uma viagem super bacana. Mas será que a gente precisa de tanto? Será que não existe ali um meio do caminho, alguma coisa mais simples que a gente também possa se satisfazer? Em Eclesiastes 5:10, tem o que amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. É um vício, né? E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. E logo depois, né, tem uma outra passagem, que é Mateus 6:24, que ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tem série de explicações, né, do que significa a expressão Mamon, mas a gente pode pensar aqui como tentação, como algo que nos afasta de Deus. E muitas vezes, quando o dinheiro ele começa a ser um objetivo que você quer mais e mais, ele vira vício. Por isso que tem gente que vicia em jogos, né? E tem gente que eu conheço, que eu sou dessa área, gente que é viciada em aplicação em mercado de capitais, em investimento, porque ele ganha lá nas operações de day trade do dia. Então ele começa a ficar ansioso, querendo ganhar mais, e às vezes perde. Aí já começa, chega em casa nervoso, briga com a família. Então isso, as pessoas sem perceber, elas começam a colocar o dinheiro como principal. E aí começa a destruir aquilo que é essencial na vida. Aí o sexto, né, a sexta lição que eu coloquei aqui é que o dinheiro é momentâneo. E o consumo desordenado leva à inquietude, né? A pessoa que está endividada, que está com muitos compromissos, ela começa a ficar inquieta. Se você perde o emprego, mas você tem uma vida mais simples, se o simples é o mais importante para você, se você consegue colocar alimento em casa, consegue manter seus filhos na escola, consegue manter um plano de saúde, isso é muito importante. Você não precisa mais que isso, né? É lógico que é bom, como eu falei no início, né? A riqueza, ela também é um dom de Deus, mas desde que ela seja construída e que isso não tome o lugar de Deus na nossa vida. E aí, em Timóteo 6, 7 e 10, tem o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Quando a gente tem o sustento, tem o que vestir, que a gente esteja contente com isso. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie dos males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, gente, o dinheiro não é ruim, mas quando a gente começa a ser escravo do dinheiro, como a gente começa a viver em função dele, em finanças a gente fala muito assim, o dinheiro tem que trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para o dinheiro. Tem gente que trabalha para o dinheiro, trabalha para conseguir mais dinheiro, e isso não é o mais importante, né? E aí, como sétima aqui, lição, que em Lucas 14, 28, 30, ele diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então isso aqui é uma lição da importância da gente ter o controle financeiro, né? Então, para a gente lidar com esses problemas financeiros, nossa, é importante a gente ter esse controle. Não só o controle daquilo que nos seduz em termos de consumo, como o controle mesmo de saber o que eu ganho, quanto que eu posso gastar.
A gente gasta conforme ganha e não ganha para cobrir gasto. Eu gosto de falar muito isso. As pessoas falam assim, eu tenho que ter um salário tal para poder cobrir meus gastos. Não, você tem que ter o gasto tal para encaixar na sua receita, no seu salário, na sua renda. Então, esse controle é muito importante. Se a gente pensar, gente, na Bíblia tem todos os ensinamentos para a gente ter uma vida financeira saudável. É dar importância àquilo que é importante. Dar importância à nossa subsistência, à nossa família, ao conforto, a poder ajudar. O Padre Alexandre falou agora, a gente está passando nas ruas, às vezes eu passo ali pela Antônio Carlos. Gente, Antônio Carlos está uma tristeza. Quem conhece Belo Horizonte é muito morador de rua. E às vezes a gente pode fazer um pouquinho, A gente tem que fazer pelas obras de Deus. A gente tem que ver o que é prioridade na nossa vida. Então, controle financeiro, basicamente, é a gente entender o que a gente ganha, analisar o que a gente gasta e estabelecer prioridade. E a prioridade é o luxo, é o consumo ou é a saúde? São os relacionamentos, é a nossa família. Então, quem estiver passando por necessidade, se tiver alguém que está com dificuldade financeira, pensa que Deus nunca abandona seu filho, desde que você não esteja colocando dinheiro como mais importante que Deus. Ele nunca me abandonou. Eu já tive momentos, eu gosto de comentar, quando eu fazia faculdade de economia, a gente passava tanta dificuldade que eu às vezes tinha que ir para a faculdade a pé, porque eu não tinha dinheiro para o ônibus. Hoje eu tenho uma condição melhor, mas por quê? Porque eu enxergo o que eu ganho como uma dádiva de Deus e eu peço a Ele todos os dias que direcione a minha vida financeira, que que Ele possa prover para mim aquilo que é necessário e que eu saiba lidar com o que chega até mim. Então, acho que isso é que é importante, a gente colocar tudo nas mãos de Deus. A gente tem que sempre pensar no que é prioridade. O que é prioridade para vocês? Tá? Aí eu fiz um resuminho aqui, só para a gente pensar que, primeiro ponto, nós temos que agradecer a Deus pelo que nós recebemos, pois tudo que nós temos é uma dádiva divina, tudo, dinheiro, emprego, família, tudo. Então nós temos que agradecer o tempo inteiro. Cuidar do que nós temos. Quando eu contei para vocês a questão da minha mãe, a minha mãe era que controlava tudo financeiro. Eu só trabalhava e ajudava em casa, mas ela controlava tudo. Quando ela se foi, eu fiquei totalmente perdida. Eu não sabia controlar. E olha, gente, eu formei em economia, mas eu não tinha essa questão de dentro de casa, como é que eu vou controlar, como é que eu vou administrar a minha casa. Eu paguei conta duplicada, eu deixei de pagar conta. Foi uma desorganização, até que a gente começa a entender, e entender a sua realidade, entender as suas necessidades. E a gente tem condição, sim, de fazer o melhor. Colocar Deus em primeiro lugar e pedir sempre a iluminação dele para a condução, e pedir que ele não nos deixe desamparado numa necessidade, e dividir, partilhar, porque o dinheiro, ele é uma coisa daqui, não é o dinheiro que nos importa. Nós não vamos levar dinheiro para o céu. O que nos importa é o Pai, o que nos importa é nossa morada eterna. Nós não temos que nos preocupar com dinheiro. O dinheiro é para nós sobrevivermos aqui da melhor forma. E como não é a melhor forma do que ajudar as pessoas que precisam, de ajudar a própria obra de Deus, para que a gente possa cada vez mais falar de Deus, levar a palavra de Deus e fazer com que as pessoas se sintam mais acolhidas. Gente, é muito diferente a pessoa que coloca a vida nas mãos de Deus daquela pessoa que não tem Deus no coração. É muito mais inquietude, é muito mais sofrimento. Porque nós, por mais que a gente passe dificuldade, a gente pensa assim, é um momento, Deus vai prover. E a confiança, eu falo por mim, a minha experiência de vida, eu estou aqui para dar o testemunho que quando a gente acredita em Deus, quando fecha uma porta, abre outra. Isso sempre parece que é provérbio, é frase
pronta, mas não é. É a mais pura verdade. Seja no sofrimento, seja no relacionamento, seja no dinheiro, no emprego, nos seus objetivos de vida. Isso eu estou testemunhando que isso aconteceu comigo, então acontece com todo mundo, né? É só a gente acreditar. Eu queria, gente, eu não sei como é que está o meu tempo, eu queria só sugerir a vocês que fizessem uma oração comigo. Vocês topam? Eu queria fazer uma oração e queria que vocês me acompanhassem, se vocês quiserem fechar os olhos e pensar. Senhor, meu Deus e Pai, agradeço por todas as bênçãos que tem derramado sobre a minha vida. Agradeço por me sustentar, por me deixar prosperar, e peço que me dê o dom do discernimento para saber o que realmente é importante na minha vida. Que eu nunca perca minha fé e nunca distancie o meu olhar do céu. Não é o que eu tenho aqui que me levará até Ti, mas agradeço o que tens me dado nessa vida e que eu possa usar essa riqueza em prol da minha família, dos meus irmãos menos favorecidos e de Tuas obras. Porque se Tu me destes, é porque mereço e porque precisas de mim para cumprir Tuas obras. Amém. Eu tinha falado ali com a Lucimari que eu ia pedir para ela cantar uma música para a gente, que tem uma parte da música que fala, todo mundo deve conhecer, Nas Asas do Senhor, né? Tem uma parte que fala assim: sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças e suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois dele recebo asas. Quantas vezes nós vacilamos na nossa vida? Seja na financeira, seja no relacionamento. Quantas vezes a gente pensa em desistir, ou a gente vê que a gente fez alguma coisa errada, né? Então a gente tem que pedir perdão a Deus, tem que se colocar nas mãos dele e pedir que ele nos fortaleça. E aí ele vai nos revigorar. E aí, gente, eu falo, quando vocês colocam Deus na frente, vocês podem voar muito mais alto do que vocês imaginam. Não há dificuldade que não seja superada quando você tem Deus como guia da sua vida. Pode cantar para nós, Lucimar? Amém. E é muito importante quando a gente entende quem é o Senhor da nossa vida, quem a gente serve e onde a gente coloca a nossa esperança. Porque a promessa do Senhor não é que nós não tenhamos dias difíceis, mas que Ele estará conosco. Quando nós acreditamos na divina providência, a gente entende os passos que nós devemos dar, né, Vanília? As precauções, as escolhas, os cuidados, a confiança. Mas também a gente entende, até aqui eu vou, mas até ali é o Senhor que me conduz. Então que nós possamos nesse instante entender que quando nós vamos nas asas do Senhor, nós estamos confiando nessa providência. Porque sei que os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Então, independente do seu impossível em Deus, confie no Senhor. Porque Ele é Deus de todas as coisas e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso para fazer. Feche seus olhos e cante para o Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Eu
com asas como? Nós vamos com asas como? Será que nós temos sido águia na nossa vida financeira? Porque Deus nos diz, confia em mim, dê os passos, mas também que nós sejamos o quê? Inteligentes como águia. Se você vai empreender como águia, vou com asas como águia, pois eu confio no Senhor. O Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá visão, o Senhor nos dá entendimento para que o impossível dele aconteça em nossas vidas. Quantos aqui creem que o Senhor pode nos dar visão de águia na nossa vida financeira? Levante sua mão. Porque senão a gente não consegue aplicar na nossa vida. Essas 7 lições que eu já salvei aqui, também vou aplicar na minha, em nome de Jesus. E a liturgia da nossa igreja é muito linda, porque ela diz, dai ao povo brasileiro paz constante e... Paz ao povo brasileiro e prosperidade completa. E prosperidade completa não é só dinheiro. É prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E se eu entendo que eu posso voar no Senhor, e se eu entendo que Ele pode me dar olhos de águia, visão de águia, eu entendo que eu preciso o quê? Confiar nele. Então eu posso ir muito além de onde? Onde você está? No cheque especial? Eu posso ir muito além de onde estou. Eu não sei qual que é o seu impossível na área financeira. Talvez alguns irmãos aqui nem tem impossível. Está na bênção, está na glória. Se está na glória, ajuda. Mentira. Se você está na bênção, está na glória, agradeça ao Senhor. Mas se você não está na bênção, não está na glória, acredite, você pode ir muito além de onde você está. O Senhor nos dá asas. O Senhor nos dá olhos de águia. Claro que Deus dá o pão. Nós precisamos oferecer o que para o Senhor? Os 5 pães e os 2? Porque senão a gente também... Deus não faz mágica. Ô Senhor, eu estou lá devendo um cheque especial, pedi para o agiota, pedi emprestado para a família. Senhor, eu quero ganhar na Loteria Federal, que é o mais fácil, né? Mas muitas vezes é você... Como que é, Vanília? Diagnosticar? Como que é aquele trem da finança? Conhecer, controlar e planejar. Planejar. Muitas eu preciso conhecer como que é a minha vida financeira, né, irmã Denise? A gente conhece como está a nossa situação. A gente vai fazer a planilhinha, vai organizar e colocar isso diante do Senhor. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça a obra, mas a gente não dá o passo. A gente quer que Deus faça a obra, mas a gente não oferece os 5 pães e 2 peixes. A gente quer que Deus faça a obra, mas a gente não tem a visão que Ele nos deu. Porque o Senhor disse, eu vim para que todos tenham vida e vida plena em abundância. E quantas vezes nós temos que começar dando um passo para trás, né? Quantas vezes somos obrigados a dar um passo para trás porque perdemos uma renda, perdemos um trabalho, mas vamos recomeçar. E muitas vezes a gente tem vergonha, Vani, porque muitas vezes dá um passo para trás, qual que é o problema? Mas a gente se preocupa com o que o outro vai pensar de mim, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de emprego, eu vou ter que trocar de carro, eu não vou mais poder fazer aquela festa, eu não vou mais poder ir para Paris, eu vou ter que ir para Aparecida do Norte. Que bênção, né? Pois é. Não importa. Muitas vezes o passo para trás é para você poder dar 10 para frente no Senhor. E uma vez eu também ouvi na Canção Nova que assim, muitas vezes Deus tira algumas coisas da nossa vida para nos devolver de forma santificada. Muitas vezes nós precisamos perder para quando nós tivermos de novo a gente ter consciência e ter sabedoria para administrar os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Então fique em pé, vamos orar, vamos pedir ao Senhor, ofereça o seu impossível para Deus. E aí quando a gente fala de paz constante e prosperidade completa, muitas vezes na área financeira, ou qual a área que o Senhor precisa fazer o impossível na sua vida? Hoje, de maneira mais direta e mais concreta, nós falamos da nossa área financeira, da nossa área, dos nossos recursos, aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E assim como aquele povo que teve o maná, Deus vai prover, mas que nós possamos ser sábios, não para acumular demasiadamente, mas também não para ostentar e esbanjar, que nós tenhamos a sabedoria que vem do céu, que vem do Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que? É o que me conduz,
Senhora, que assim como naquele casamento, nas bodas de Caná, intercedeu pelo vinho que faltava, que Nossa Senhora possa interceder por aquilo que está faltando na nossa vida, principalmente financeira, que ela possa ajudar para que o milagre do Senhor aconteça, que nós tenhamos essa visão de águia e que nós sejamos sensíveis à voz do Senhor, para que nós possamos caminhar, mas caminhar na direção dessa prosperidade completa que o Senhor tem para nós, dessa vida plena em abundância. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. vamos aplaudir a Vanília por esse momento, por ter sido um instrumento fecundo nas mãos do Senhor nesta noite. E cantemos mais uma vez. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O seu amor é o que? É o que me conduz. Eu posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia. Canta bem alto. Pois confio no Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, que é o Senhor da nossa vida, providência necessária para os nossos dias. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada, gente. Espero que vocês saiam daqui com uma nova visão aí e colocando tudo nas mãos de Deus. Obrigada, Padre Alexandre, pela honra.